A seguir, IIGD Irajá. O rei Josafá está debaixo de uma ameaça muito violenta. E aí o que ele faz? O que acontece com ele? Então, a primeira reação dele é uma reação humana. Ele é um ser humano. Ser humano, ele foi um ser humano como você, como eu. Só tinha a chamada e o poder, de ser um rei sobre Israel. Mas era um ser humano como você, como eu. Ou seja, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas falhas. Mas era um homem de Deus. Então, quando ele ouviu a notícia, que era, como pelo o contexto do pouco que eu falei aqui, era tenebrosa, era assustadora, ele teve medo. Então, o medo é uma reação terrena, é uma reação do homem terreno, é uma reação do homem natural. Porém, tá? Ela não pode ser alimentada. Ou melhor, o medo não pode ser alimentado. Quando vem alguma má notícia, irmãos, o cristão, se ele se alimenta bem da palavra e tem confiança em Deus, se ele tem uma comunhão com Deus, ele imediatamente lembra, ou até o Espírito Santo faz lembrar, de alguma promessa de cuidado de Deus. Por exemplo, na sexta-feira, eu preguei aqui sobre o Salmo 112, o versículo 7, onde o Senhor Deus diz assim: não temerá maus rumores, ou seja, não tema más notícias. Aí diz: o seu coração está firme, confiando no Senhor. Você dorme fisicamente, eu durmo, mas Deus não dorme. Você dá uma cochilada, eu dou uma cochilada, mas Deus não dá uma cochilada. A Bíblia diz que Deus não tosqueneja, Ele não dá nem uma cochiladinha. Só que não é fácil você alimentar uma fé para viver 24 horas ligado no Espírito de Deus, sim ou não? Esse é o problema, irmãos. É que às vezes o cristão, ele passa muitas horas, por exemplo, necessidade. Você passa 8 horas no seu local de trabalho e de repente até na hora do almoço, todas as conversas dos seus colegas de trabalho, daquele ambiente, são conversas naturais. São conversas, do homem que espiritualmente é cego. E você que é de Jesus, se você não se posiciona, ou muita gente, ou as pessoas não querem ouvir, você escuta, de repente se cala, mas está lá, está falando de medo, está falando de pavor, está falando de invasão não sei de quê, está falando de tiroteio, está falando... Essas são as conversas das pessoas. Então o cristão, ele precisa alimentar a sua fé para ter uma comunhão com o Espírito de Deus que lhe dê uma segurança, um conforto nos braços de Deus. Por isso eu sempre digo, irmãos, eu sou insistente às vezes com a igreja, e eu espero que a igreja entenda, os irmãos entendam isso, quem é membro da igreja, que lida conosco, que está debaixo do pastoreio da igreja, sabe que a gente fala isso com todo amor e visão espiritual, vai dizer assim: olha, bota o seu relógio para despertar um pouquinho mais cedo. Você trabalha no meio de pecadores, você vai... O Senhor Deus, Ele diz que Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Mas por que entrada, se você está saindo de casa? Porque você vai entrar num cenário de guerra. Porque você vai entrar num mundo de trevas. E você entra com Jesus. E você entra com Jesus e volta com Jesus. Mas você tem que estar revestido. O teu espírito tem que estar fortalecido. Você tem de estar verdadeiramente no campo espiritual. Ou seja, o que está escrito está no meu coração, Deus não mente, pronto, e Deus está comigo. Então, se preparar para isso. Aí eu digo assim, você acorda às 5 da madrugada, 5 horas da manhã. Aí eu já acordo às 5. Mas sim, se já acorda às 5, acorda às 4h30, meu irmão. Ou 15 para as 5, pelo menos. E aí você vai para um cantinho, abre a sua Bíblia. Vai lá naquele salmo que te dá segurança. Lembra que ali Deus está falando. Quem está prometendo aquilo ali é Deus, não é um homem, um ser humano qualquer. Aí você ora a Deus. Aí você mostra a Deus que você confia nele. Se você quer desfrutar, você tem que pagar o preço, irmãos.
Mas as pessoas querem bênçãos prontas, querem tatuagens para segurar e dizer assim, não, a minha bênção. Aí o coração está apavorado, a boca falando besteira. A vida com Jesus, meu irmão, é trabalhosa. Trabalhe a sua vida espiritual. Acabe com os seus medos. Bom, o rei Josafá sentiu medo, mas foi um medo momentâneo. Foi um medo que faz parte do homem terreno. Foi um medo que passou no mesmo instante, você quer ver? Porque ele tomou uma atitude. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão que já estão além do mar da Síria, em Azazon Tamar, que é em Gede. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Está vendo? Ele teve medo, mas ele não cruzou os braços e entrou em desespero, não, irmãos. Ele não ficou arrancando os cabelos, não, irmãos. Ele não ficou dentro de casa, desesperado, correndo de um lado para o outro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual é a estratégia de guerra que eu vou montar? Não. A primeira atitude, depois da reação do medo, volto a dizer, o medo é uma reação involuntária, mas você tem o domínio sobre ele, porque você tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, tem domínio sobre os seus sentimentos. Que isso, pastora? Sim. Você tem domínio sobre os seus sentimentos. Você tem domínio sobre os seus pensamentos. Não tenho, pastora? Como não tem? Como não tem? Se Deus exige de nós tipos de pensamentos, como ele diz lá na carta aos Filipenses, que nós devemos pensar o que é puro, o que é verdadeiro, o que é santo, o que é honesto, o que é de boa fama. Ele diz, nisso pensai. Você tem o Espírito de Deus, meu irmão. A tua vida tem volante. Teu volante está na mão de Deus. Você não é um barco à deriva. Você não é um carro sem freio na ladeira. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Meu irmão, eu duvido que um bom pai, uma boa mãe, meu irmão, pode ter 10 filhos, pode ter 20 filhos. Se faltar um, ele sente falta. Sim ou não? Só se beber o juízo. Só se beber o juízo. Para não saber quem é seu filho, quem é aquele que está faltando. Então, ele teve medo. Então, o medo foi uma reação involuntária. Só que ele dominou de imediato porque ele começou a buscar Deus. Esse é o ponto inicial. É buscar a Deus. Agora vamos ver como foi que ele começou a buscar. Agora esse é o ponto, irmãos, que nós temos falado agora nos domingos recentes. Então no versículo de número 4, diz assim, olha só, versículo 3, né? Então faltou a luz e aí tentou atrapalhar tudo. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Está vendo, irmãos? Irmãos, num momento de ameaça, numa fase difícil, de muita luta, quer seja um problema no casamento, que está ameaçando uma separação, quer seja, não é? Uma doença que está ameaçando a própria vida, olha só, tem de se tomar uma atitude. O Josafá teve o medo, mas logo ele decidiu vencer esse medo e buscar a solução. Então ele começou a buscar a Deus, mas ele não foi buscar sozinho. Ele chamou o povo de Judá, ou seja, um povo que crê em Deus, um povo que tem o mesmo espírito, um povo que tem uma fé. Ele não foi para o meio dos pecadores, ele não foi para o meio da família que ainda não tem Jesus para dizer, me ajuda, você cuida de mim, você aconselha fulano, você vai falar com fulano, fala com ele para não sair de casa, por favor. Não, meu irmão, tem gente que faz isso. Pede ajuda do parente, pede ajuda do vizinho, você é muito amigo, você é tão amigo do meu marido, pede a ele, diz que para ele não largar a família dele. Isso é perda de tempo, gente. Muitas vezes eu escuto isso dentro da igreja.
Não, pastora, a minha mulher tem uma amiga, ela é muito amiga dela desde a infância. Eu creio que se ela falar com ela, aí ela vai parar para refletir, ela vai pensar na família. Para de usar armas carnais para se socorrer de uma ação do diabo. Tudo que rouba, mata e destrói vem de quem? Do diabo. Quem é que ensina isso? Jesus, a palavra. Não adianta, meu irmão. Não, eu vou conversar. Eu vou voltar a conversar com o meu médico, sabe? Eu vou conversar com ele porque eu acho que ele se enganou, ele não viu bem. Eu vou pedir para ele olhar o exame tudo de novo. Para de ser criança. Para de ser criança. Seja qual for a investida do diabo, Deus é maior. Jesus tem poder, Jesus tem todo o poder. Você tem que se unir àquele que tem todo o poder em todos os reinos, tanto no reino espiritual quanto no reino dos homens. A pastora, é que o meu marido é duro de coração. Ele é duro? Jesus tem martelo na mão para arrebentar com a dureza. Jesus tem martelo. Não brinca com Jesus, não. Ele tem um martelo que esmiuça a penha. Não se brinca. Irmãos, vamos atentar para a palavra. Seja um filho que chame a atenção do pai. Seja um filho que toca o coração do pai. Seja um filho assim que toca, de Deus olhar para você e dizer assim: esse confia em mim. De Deus olhar para os anjos dele, tá vendo? Ele confia. Você vai trabalhar para ele. E agir à altura, irmãos. E aí? Então ele não foi orar sozinho. Irmãos, se ele ficasse sozinho no momento desse, ele não se levantaria, ele não suportaria. Igreja, vamos atentar para isso. Se ele ficasse sozinho, debaixo de uma ameaça tão violenta, de tantos povos, ele não resistiria. O coração dele não aguentaria. É assim que muita gente que é de Jesus entra num quadro depressivo, recebe a má notícia, mas não se une ao corpo de Cristo, não busca ajuda da igreja, irmãos. Alguns de imediato já se entregam. Não tem jeito mesmo, a doença não tem cura. Ele não muda, já há tantos anos de casamento ele não muda nada. Como é que vai mudar se sempre foi assim? Pensamentos estabelecidos, errados. Vamos lá? É lamentável, irmãos, mas muita gente que é de Jesus não dá uma sacudida na fé. Você quer agradar a Deus? Sacode a sua fé, meu irmão. Tira a poeira de cima dela. Vamos lá, vamos dar um polimento nela. Como? Se mergulha, acorda um dia ou outro de madrugada, vai para um cantinho sozinho e vai lá buscar: Senhor, me ajuda, eu quero um avivamento da minha fé. Eu sei que fé não se pede, mas ilumina o meu entendimento. Senhor, me ajuda. E aí, vai meditar um pouquinho. Pega lá um salmo que te dá força. Pega lá uma vitória de Davi. Olha as ameaças que ele sofreu. Olha as investidas que ele sofreu. Mas Deus deu vitória para ele. Mas como é que foi isso? Peraí, ele guerreou. Mas como é que eu vou guerrear? Ele tinha um exército, você tem a igreja. Irmãos, é no meio do povo de Deus que o fraco se fortalece. É no meio do corpo de Cristo que o caído se levanta, irmãos. Às vezes é uma palavra levanta uma pessoa. Uma palavra levanta uma pessoa. Uma palavra da boca de Deus. Uma palavra da boca de Deus. E muitas vezes essa palavra da boca de Deus está numa boca humana. A pessoa chega na igreja, ouve uma pregação, um ensinamento, o Espírito de Deus fala ao coração dela e ela dá aquele suspiro: graças a Deus, Deus vai resolver meu problema. Pronto, já tirou o peso, o medo já foi embora, o diabo já perdeu o terreno. Quando o medo vai embora, o diabo perde o espaço. Irmãos, vamos a uma realidade. Oséias diz: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. E ainda diz que o sacerdote não quis conhecimento. Meu irmão, vai me desculpar, mas quando um pregador é cego, seu povo é 2 vezes cego.
Quando um pastor é medroso, o seu povo é apavorado. Vamos à realidade. E aí? Então Josafá, ele foi para o meio do povo de Deus. Eu estou no versículo de número 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Isso aqui é muito lindo, né, irmãos? Há pessoas que se esforçam, eles foram de todas as cidades. Ou seja, eles não mediram distância, não viram dificuldade. Eu fico impressionada, irmãos, olha só. Eles estão todos a caminho de Jerusalém. Jerusalém é igreja, mas que igreja? Que vive da palavra, irmãos. Que vive da palavra. Que confia em Jesus. Que leva Jesus a sério. Que se santifica, meu irmão. Que vive da fé e enfrenta o diabo. Que encara Lucifer e o inferno inteiro e diz, não leva, não leva. Porque se a igreja se unir para combater principados e potestades, não tem quem aguente não, meu irmão. Não tem macumba não, meu irmão. Não tem voodoo não. Ah, pastora, é que eu sou vítima de uma família inteira que faz muita coisa para mim, sabe? Eu vi lá na esquina, na encruzilhada, tem um boneco preto lá de voodoo com meu nome. Eu tô apavorado. Meu irmão, se não tem Jesus, você arrebenta. Com Jesus, é só um boneco mesmo. É só um boneco. É só um trapo de pano. Porque não brinca com Jesus. Mas o povo veio de todas as cidades. Interessante, irmãos, nós temos aqui pessoas que vêm de longe, de muito longe, até de outro estado. Vêm de outros municípios e de outro estado. E às vezes quem mora na esquina chega atrasado no culto. E às vezes tem desculpas esfarrapadas de passar uma semana sem aparecer na igreja, assim, não tive tempo. Trabalhei demais esta semana. Eu me impressiono com isso. Sabe o que é isso? É o espaço que Jesus tem na vida dessa pessoa. Quando o cristão, irmãos, ele não prioriza a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual não vale nada. São esses que não conseguem se levantar. Às vezes até no meio do povo de Deus demoram a se levantar. Por quê? Porque o coração está soberbado. Porque estão sempre preocupados com as coisas da vida, vivendo como Marta, né? São os cristãos Martas, que só vivem em prol de vida material. Então, todo o povo, ouvindo ameaças, não, peraí, nós vamos perder o nosso território, a nossa família. Não. Vocês já pensaram, irmão, se toda uma família de Jesus, se um familiar fosse atacado por um espírito de enfermidade, se toda a família, no ato, se levantasse para repreender Satanás, para buscar a Deus de verdade, para alimentar aquela pessoa, o que aconteceria? Caramba, a doença não ia nem conseguir fazer pouso. Quando tentasse grudar a primeira raizinha, pum, um peteleco lá, já saiu. O que houve? Já saiu. Por quê? Porque todo mundo está buscando. Assim tem que ser a igreja. Você vê a pessoa que senta do seu lado. Tem gente que não tem que ter lugar cativo? Não tem que ter, não. Ninguém tem cadeira cativa. Aliás, né, irmãos? Tem gente que, além de ter a sua cadeira, reserva a cadeira ao lado para a sua bolsa. A sua bolsa não precisa se sentar. A sua bolsa não precisa sentar. Amém? Ela pode ficar no pezinho da poltrona, pode ficar no bracinho da poltrona, só não pode ficar numa poltrona. Amém, Jesus? Já tivemos chega uma reunião de mulheres, um monte de mulheres em pé e uma bolsa numa cadeira. Para, minha amada, tira a bolsa da cadeira, porque tem mulher de pé. Que isso? Tá feio. Tudo com ordem. Fazei tudo com ordem e decência. Fazei tudo com ordem e decência. Bom, se você faz parte do corpo de Cristo, você aceita as correções e você é uma pessoa que se organiza e você zela pela organização. Bom, então o povo vinha de todas as cidades. Irmãos, a pessoa que tem a sua casa espiritual, ela não vê distância não, meu. Tem gente que muda de bairro, logo muda de igreja. Está numa igreja, está lá há 5 anos. Eu mudei de bairro. Ah, tem uma igreja do lado da minha casa. Ah, você sabe, tem uma igreja na frente da minha casa. Eu só atravesso a rua.
Mas aquele é o teu alimento, foi Deus que te colocou, Ele te colocou ali. Você se identificou com aquela forma? Aquela comida é a tua comida? Ali você recebe armas espirituais para a sua luta? Pensa. Pensa, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão itinerantes, que as pessoas estão sem compromisso. Que isso? De todas as cidades foram para Jerusalém. Eles não viram dificuldade. Era uma ameaça, era um momento. Não, nós vamos nos unir. De vez em quando a gente pede à igreja para dizer assim: irmãos, vamos orar pelo Brasil. Irmãos, vamos orar pelo Rio de Janeiro. Se a gente marca um horário de oração fora dos horários de cultos, tem gente que nunca aparece. Não, tem tempo não, mas quer a bênção. E aí? E aí, quando não tem a bênção financeira, cai com a língua em cima das cadeiras de governo. Sabe o que parece? Que dependem do homem, que dependem de carne e sangue, que não dependem da bênção de Deus, que não dependem do céu. Muito cristão não tem visão mesmo. Eles vinham de todas as partes, eles não viam dificuldade. A pessoa que tem sua casa espiritual, meu irmão, ela tem a sua casa. É a sua casa, ali é minha comida. É aquela comida, é aquela forma. É aquela forma, essa forma. Eu faço parte do corpo de Cristo. Essa é a minha comida. Aí tem comida para dar para os outros, tem armas espirituais, tem armas sobrando. Se eu encontro alguém desesperado, eu tenho uma palavra de fé para dar. Não é assim que funciona? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.